tenho uma pergunta de mãe. Ui! Que eu tô com medo. Quando chegar aquela fase assim, ó, mamãe, tipo, sabe? Como é que eu fui feita? Como eu nasci? De onde, sabe? Uhum. Porque uma vez a Bia, minha filha é muito engraçada. E aí ela é muito esperta. Mas ela falou assim, ela tá na fase que ela tem uma varinha mágica e tudo ela resolve com a varinha mágica dela. Tá. Então um dia eu tava, tipo, brincando que eu não tava mais conseguindo falar, ela, pim, pirilim, pim, pim, voz da mamãe, volta pra mim. Assim. E aí, um dia ela falou que minha barriga tava grande. Ela falou assim, nossa, sua barriga tá grande, parece que tem um neném aí dentro. Tá, então aí ela já tá rodeando essa ideia. Porque ela viu eu grávida do mais novo, entendeu? Ela falou recentemente isso? Recentemente, falando que minha barriga tava grande, que tinha um neném. Aí eu falei, não, filha, é normal, todas as pessoas têm barriga, aqui dentro tem, né, o intestino, o estômago, tipo, falei, por isso que é normal e tal. Aí mas aí depois ela com a varinha, ela falou assim, ela fez a mágica, tipo, bebê na barriga da mamãe, lá. Aí eu fiquei quieta, esperando ela falar, né? Eu falei, eu não vou falar nada, vou ver o que vem daí. Resumindo, ela fez tipo assim, ela falou, né, mamãe, a fadinha faz uma mágica e aí coloca o neném na barriga das pessoas. Aí eu não respondi, eu fiquei assim, ó. Não é bem assim. Cara de paisagem. Porque ela não me perguntou, ela, né, mamãe? E saiu, assim, vivendo a vida dela. Aí eu falei, cara, não vou lá falar, filha, eu não tava preparada, sabe? Sei. E aí fiquei, assim, ela seguiu brincando, andando e cantando na casa. Mas aí, quando ela perguntar, o que eu respondo? Então, nós estamos, tipo, vamos lá. Como é feito o bebê? Como é feito o bebê, né? A gente tá falando de uma menininha de 4 anos que isso bastou pra ela, né? Como é feito o bebê? A gente, muito pequenininha assim, 4 anos, a gente pode dizer, olha, o bebê é feito quando o papai e a mamãe vão namorar. Ponto. Às vezes vai bastar. Aí, às vezes, não. Aí, às vezes, a criança vai falar, o que é namorar? Ou vai falar assim, vai namorar pelado? Aí, você pode falar, sim, mas só pode namorar pelado quando tiver do tamanho do papai e da mamãe. Antes pergunta se vai namorar pelado. Às vezes, criança pergunta. E aí, você já começa a fazer a educação sexual. Do seu tamanho, não pode namorar pelado. Além disso, ninguém pode colocar a mão aonde está guardado na calcinha. Isso eu já falo toda vez que eu dou banho. Isso. Então, você já começa a falar. Então, assim, não pode namorar pelado se não for do tamanho do papai e da mamãe. Já estamos falando o quê? Que sexo, né? Não estamos falando sexo, mas a gente está falando que esse namoro pelado é só do mundo adulto. Então, você vai evoluindo os conhecimentos. Agora, quando essa criança crescer mais um pouquinho, né? Entrou na escola, começou a ter aula sobre corpo feminino, corpo masculino, aí não tem jeito. Aí vai começar a entender aquilo. Mas com 3, 4 anos ainda não precisa. Ainda não chegou lá. Então, tem que ir deixando ir evoluindo e deixando virem as questões. E, às vezes, a gente fica muito... ou paralisa, né? Porque acha que a criança vai fazer... Uma criança de 4 anos vai fazer todo um discurso ou, né, uma pergunta de uma criança de 10. Não vai. Ela nem tem aparelho mental, aparelho psíquico para elaborar uma pergunta como de 10, de 11, de 12, então, né? Então, as de 10 perguntam coisas mais A de profundas. 10 já tem que estar sabendo. Vixe, porque menina. lembra que a gente falou, olha como tudo tem uma razão de ser. Lembra que a gente falou que com 9 já pode ter tido um empurrão hormonal? Então, sim. com 9 a gente já tem que estar falando, né? Então, O que pode acontecer no corpo de um, de outro. E isso é educativo. Sim. É que eu tenho medo de... O que eu não quero traumatizá-la, entendeu? Não, mas então não vai traumatizar. Eu quero estar muito bem preparada pra falar alguma coisa de boa, mas assim, tratar na maior naturalidade. Sem ver que você fica nervosa com isso, né? Sem ela perceber. Não, mas tá tudo bem você ficar nervosa também, porque isso também é cultural, né? Então, assim, não fica... A gente erra mesmo, a gente falha. E, né, filha, entender que a gente falha faz parte. Ninguém é infalível, ninguém não fica nervoso, né? E ficar nervosa com um assunto que é tabu na cultura, ok. Então, assim, também se colocar humano ali. Se souber responder, responde. Se não souber, não responde. Quando for crescendo e que as perguntas forem ficando mais difíceis, você pode falar, peraí, mamãe vai pesquisar, vai ver como é. Não sei também. Né? Mamãe não tem que saber tudo, senão também a mamãe fica muito longe de filha, né? A filha nunca vai chegar naquela pessoa que sabe, né? A deusa da sabedoria. A gente não é a deusa da sabedoria. O sexólogo não sabe tudo, né? O psicólogo, ninguém sabe tudo sobre nada, né? A gente tem um conhecimento limitado. Já te fizeram alguma pergunta que você não sabia? Com certeza. E Tipo quando eu não sei, putz, nem lembro. Mas quando eu não sei, eu não lembro, eu falo, vou pesquisar. Eu agora tô me lembrando, assim, no Altas Horas teve uma vez que me perguntaram alguma coisa
E eu não lembro qual foi a pergunta. Mas eu fiz assim, nossa, não sei. Você lembra, Maria, qual foi essa pergunta também? Maria, minha assistente, me acompanha sempre. Não. E aí eu fiz assim, né, a gravação. Gente, não sei, não lembro. Aí o Serginho, como você não lembra? Não sabe? Eu falei, gente, não sei, vou pesquisar. E aí eu lembro que eu pesquisei e trouxe na semana seguinte. E tá tudo bem. A gente também tem que entender a nossa limitação, né? Como ser humano. Não dá pra gente ter aquele ego inflado nas alturas, achando que a gente vai saber tudo sempre, né, Não, gente? com certeza. Aí não dá. E aí, fala. Não, é que quando você falou, por que a gente não coloca apelido em pé, em mão, e por que, né, na vagina a gente coloca? Isso não leva também pra esse lado que a Tatá perguntou, quando a Bia me perguntar algo, eu ficar nervosa, não vai demonstrar uma outra coisa? Não tem alguma relação com isso? Pode levar, mas tá tudo inserido nessa cultura nossa, que é um assunto tabu e que são séculos, né, de ser um assunto tabu e que a gente vai quebrando na medida do possível. Mas também a gente lidar com as nossas fragilidades e com os nossos tabus, tá tudo certo. Se a gente der um salto, né, pro casal hoje, né, adulto, que tá vivendo a sexualidade, às vezes o casal não conversa sobre sexo. Às vezes o casal faz sexo, mas não conversa sobre sexo. Tem vergonha de conversar sobre sexo. E às vezes esse casal chega pro consultório e fala, a gente tem vergonha. Tá tudo bem se tiver vergonha de falar. Né? Não, mas isso tá causando sofrimento? Tá. Então vamos tentar falar abertamente. Mas se não tá tudo certo também. E tem a diferença de idade, assim, você percebe? O casal com dificuldade de falar... Então, quando não de idade um pro outro, mas assim, 40 a mais, tem essa mais não dificuldade, necessariamente. Agora os jovens, sério? A gente às vezes tem uma ideia que a galera jovem tá né, tocando terror. Não é assim também. Porque fase de iniciação sexual é iniciação para todo mundo. A gente tem medos, a gente tem medo do desconhecido, a gente tem dúvidas dos amigos, das amigas, né? Então não é simples se iniciar sexualmente, mesmo que seja nesse novo milênio. E não é porque a gente tem informação para tudo quanto é lado que é assim que a gente vai conseguir juntar o que está aqui no racional com as vivências emocionais, né? Com o coração, com tudo que envolve a prática do sexo, né? Então, a gente tem dados aí, por exemplo, de meninas de 18 anos no Brasil na segunda gravidez, né? Que não sabem como evitar a gravidez. A gente fala, mas como é que essa menina não sabe? Porque é difícil. Porque é difícil, na hora do vamos ver, a gente lidar com tudo isso, né? Não é simples a gente lidar com questões tabus. Né? Então, assim, e tá tudo certo também. Né? Aí a gente vai tentando lidar conforme a gente pode. Por isso tem educador sexual, por isso a gente tem psicologia, né? Pra gente ir lidando aí com as dificuldades e tentando, né? Fazer o que é possível. Lógico. Mas a gente tem que tirar aquela ideia de que a gente vai ser super-homem e super-mulher, ou vai saber tudo, ou vai resolver tudo, ou vai ser perfeito sempre. Isso é uma régua muito alta. A gente vive num mundo com uma cobrança de desempenho muito alto, né? Um perfeccionismo muito alto. E isso faz mal. Né? Isso faz muito mal. A gente tem que baixar essa régua de cobrança. A gente vai fazer o que der. Tem dia que a gente vai ter muito prazer, tem dia que não vai. Tem gente, às vezes a pessoa vai conseguir conversar sobre sexo, às vezes não vai conseguir, e tá tudo bem. Sim. Tá.